Só enquanto o pessoal vai entrando aí. Então, comentando um pouco aí do curso do professor Rogério, né? Eu dei uma revisada nesse material logo quando ele saiu. O curso é realmente muito bom. A didática do professor Rogério é algo fora do comum, né? Professor aí com muitos anos de carreira. E acho que o portal trouxe para ele uma possibilidade, talvez, que ele não tivesse em faculdade, uma interação muito grande com a aeronave, né? Então, durante o curso, ele mostra lá uma asa com a longarina exposta, né, dentro de um hangar. Então, realmente é um diferencial, né? Todos os recursos aí que o professor Rogério usou nesse curso. Então, realmente recomendo bastante aí, um material muito bom. Bom, então vamos iniciar aqui. A gente vai tentar cobrir esses tópicos hoje, né? O que simular, o modelo de simulação, cinemática vetorial. Aqui eu vou tentar passar, para mim, acho que é o ponto-chave aí para a gente deduzir todas as equações de movimento, né, que acredito que seja o principal objetivo de quem está querendo entrar no mundo da simulação aí, né, com 6 graus de liberdade. A gente vai mostrar algumas aplicações desse modelo, algumas curiosidades, né, as equações de movimento, ela tem algumas características bem peculiares, vou mostrar uma delas aqui. Tem um vídeo também no final, bem interessante aí para quem quiser ver. Um pouco de bibliografia e aí no final a gente entra nas perguntas. Bom, então, só um pequeno background aí. Eu trabalho como engenheiro de mecânica de voo desde 2014, mas desde 2013 eu já mexia com mecânica de voo durante o meu mestrado, né, meu mestrado profissional. Então a gente tem um pouco mais de 7 anos de experiência aí. E o dia a dia do meu trabalho sempre foi com modelo de simulação, né, no começo mais como usuário, um pouco desenvolvedor mais do banco de dados aerodinâmico, né, então aquilo ali que o Sorbilli explica no curso dele de aerodinâmica aplicada, né, como você criar um modelo de aerodinâmica. A gente vai comentar um pouco, bem brevemente aqui, quais são os modelos necessários, né, para se fazer um modelo de simulação completo. E depois, com a evolução natural aí do trabalho, eu parti para a parte de desenvolver também esses modelos aí. Então, vamos começar. Então, por que simular, né? Então, quando a gente falar de modelos 6 graus de liberdade, a gente está pensando basicamente aí em simulações, né? A gente pode deduzir as equações, tratar de uma forma analítica também, mas o nosso principal foco aqui hoje vai ser em relação a modelos de simulação. Então, uma das principais, para mim, benefícios ou motivos de se simular é a competitividade, né? Então, todos os parâmetros que vêm depois aqui, né, segurança, custos, maturidade do projeto, redução de tempo de projeto, em geral está tudo englobado aqui dentro de competitividade, né? Então não dá para eu ter uma aeronave competitiva que não é segura. Então quando a gente traz a simulação para o ambiente de projeto, né, a gente acaba antecipando, né, consegue antecipar bastante problemas que poderiam aparecer só lá na frente. Então a gente consegue garantir a maturidade antes, né, e nisso com custos menores. Então, simulando, eu consigo testar menos em voo, por exemplo, e acabo reduzindo de uma forma geral os custos do meu desenvolvimento também. Então, essa figura eu mostrei na última live, eu acabei acrescentando alguns bloquinhos a mais, né? Mas por que simular, né? Então, imagina que eu tenho uma aeronave e eu quero desenvolver um sistema de lei de controle, por exemplo. Então, a partir de um modelo de simulação, eu consigo projetar o meu sistema de controle, né? Seja ele um piloto automático ou um modelo sistema de aumento de estabilidade. Com o modelo, eu consigo também avaliar a estabilidade e controle da minha aeronave nos estágios iniciais, né? E fazer tunings, né? Acertar a configuração ali de uma forma mais precisa da minha aeronave, checando se eu tenho o controle necessário para todo o envelope, se eu tenho margens no controle, como está a minha estabilidade, se a minha estabilidade pura
da minha aeronave está legal, se a minha estabilidade com o meu sistema de controle está legal. Outra coisa, eu consigo também calcular as minhas cargas, né? Avaliar as cargas também, a aeroelasticidade da minha aeronave, tudo isso utilizando o meu modelo de simulação. Além disso, eu consigo predizer o comportamento que minha aeronave terá em voo, né? Então, eu consigo me preparar em termos de segurança de ensaios, realizando essas manobras antes de ir para um ambiente real, né? E além disso, ainda tem uma entrega final, né, que é um produto, que é um simulador de engenharia. Então, em todos esses, o meu modelo, todas essas atividades, né, o meu modelo de simulação, ele representa um elemento central, né? Então, tudo que a gente comentou aqui depende do modelo de simulação. Bom, e como que o modelo de simulação se encaixa dentro da indústria, né? Então, nos estágios iniciais, eu desenvolvo o meu modelo. A maioria das análises eu faço de forma offline, aí, ou não real-time, né? São simulações que eu executo no tempo de máquina, né? De fato, para avaliar tudo que a gente comentou, né? As cargas, a estabilidade da aeronave, por exemplo. E aqui eu introduzo um conceito, né, de Model-Based Design, né? Que é o projeto baseado em modelos, né? E aí eu vou evoluindo, né, essas minhas análises, aumentando a fidelidade, né, com que essas informações são tratadas, né? Então eu consigo depois gerar um simulador com um modelo simulado, né, da minha aeronave. Pode ser também modelos simulados dos meus sistemas de controle, atuadores, por exemplo. E se eu for aumentando o grau de fidelidade, né, eu consigo chegar num Iron Bird, né, que é um exemplo do Iron Bird do A350, se eu não me engano. E aqui eu já tenho uma integração do modelo de simulação da minha aeronave com hardware físico, né? Então, eu tenho o meu modelo de simulação já interagindo aqui com PNs, né? PNs feitos para a aeronave. E no final, né, a maior fidelidade, e aí eu já saio da parte de modelos, eu tenho o próprio voo. Então, na concepção de Model-Based Design, que são apenas alguns passos, né, existem vários passos intermediários aqui. O meu objetivo, né, principal é ir fazendo validações e verificações ao longo de todo o processo, né, para ver se os requisitos que eu tinha no início do meu projeto, eu estou conseguindo cumprir eles. Bom, então, o que é um modelo de simulação, né? O que são os elementos que integram esse meu modelo de simulação? Eu coloquei na parte de cima aqui os principais. Coloquei os principais aqui, então eu preciso de um modelo de aerodinâmica, né, que a gente costuma chamar de banco de dados aerodinâmico, que é mais do que um banco de dados, né? Então ele tem todas as relações físicas aerodinâmicas ali, além de um banco de dados. As equações de movimento, que é o que a gente vai comentar hoje, vou mostrar alguns exemplos aí do equacionamento, e no final eu vou passar todas as equações aí no formato vetorial e matricial para quem quiser implementar essas equações aí no final. A gente também tem que ter um modelo de atmosfera, né, para dar densidade, para calcular pressão dinâmica, por exemplo. Propriedades de massa, então, relacionados ao tudo que está relacionado à massa, né? Então, o meu peso, as minhas inércias, como as minhas inércias variam com o meu CG e com o meu peso da minha aeronave. Além disso, um modelo de propulsão e que vai me dar as forças do meu sistema propulsivo em todo o envelope da aeronave. Aqui na parte de baixo, então, se a gente quiser melhorar a fidelidade do meu modelo, dependendo da minha finalidade, então, com essa parte de cima você já consegue simular a sua aeronave pura, digamos assim, de uma forma mais básica. Se eu quiser incluir sistemas de controle, inevitavelmente eu tenho que modelar mais coisas aí, porque eu necessito de um grau de fidelidade maior, né? Então eu tenho que modelar
de alguma forma, os meus sensores, os meus atuadores, né, e os meus sistemas de controle, como já comentei alguns tipos, né? Então, piloto automático, sistemas de aumento de estabilidade, né? IODAM, PTDAM. Bom, e quando a gente fala desses modelos de simulação, aqui tem um exemplo, o exemplo do modelo que a gente usa no nosso curso de modelagem e simulação, baseado no modelo desenvolvido no curso do Sorbili, né? Toda a parte aerodinâmica vem de lá, com a inclusão dos 6 graus de liberdade. Então, o modelo de uma aeronave comercial com dados bem fiéis aí de aerodinâmica baseado em túnel de vento. Bom, então dá só uma pequena introdução aqui nas equações de movimento, né? Elas são bem antigas, né? Data aí, é uma publicação do Euler aí de 1765, em que ele apresenta a teoria aí do movimento dos corpos rígidos, né? Então todo esse equacionamento, né? Assim, não é só a lei de Newton. A gente vai passar aqui um pouco pelos detalhes aí do equacionamento, mas o Euler teve uma contribuição muito grande também aí para as equações de movimento. Bom, então as equações, eu estou dando uma checada no chat de vez em quando para ver se está tudo ok. Bom, então, em termos de considerações do equacionamento que a gente vai mostrar aqui, então é um modelamento de corpo rígido, então não tem graus de liberdade de modos estruturais, por exemplo. É baseado naquela teoria lá do Euler, né, de 1765. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é um sistema referencial fixo à Terra, e quando a gente ir fazendo isso, né, outra coisa que a gente vai considerar é que a Terra não tem um movimento relativo, né? Estou considerando que ela é parada, né? Então ela não tem um movimento em torno do seu eixo. Então isso simplifica as equações. Em termos de mecânica de voo atmosférica, os erros são muito pequenos, da ordem de 10 a menos 6 aí, dentro do envelope prático aí das aeronaves comerciais e executivas, e até algumas militares aí. A gente consegue essa simplificação sem nenhum problema, com praticamente zero efeito quando a gente for analisar a estabilidade, controle, por exemplo. Só que a gente abre mão de precisão quando eu não tenho pontos de referência, né? Então, quando a gente deixa de considerar a rotação da Terra, os termos de aceleração centrípeta e aceleração de Coriolis, eles não existem. Então, são as equações que, se a gente fosse falar de balística, né, não seriam muito adequadas, mas para a dinâmica de aeronaves elas são bastante adequadas. Então, falando de referenciais, esse referencial fixo que eu comentei, então ele segue a regra da mão direita, né? Então o X apontando para o norte verdadeiro da Terra, o Y no sentido leste. Quando você faz a rotação da regra da mão direita, né, o Z está apontando aí para o centro da Terra. Então esse referencial fixo que a gente vai considerar. Outro referencial que a gente tem que comentar aqui é o referencial normal fixo aeronave. Então vai ser em relação a esse referencial que a gente vai definir os ângulos de Euler, né? Então é um referencial que está fixo no CG da aeronave, e ele é como se fosse um espelho, né, desse referencial inercial que a gente chamou aí, fixado na superfície da Terra. Outro referencial importante quando a gente fala de equações de movimento é o referencial do corpo, né? Costuma se chamar eixo do corpo também. Então, o referencial que ele também está no CG da aeronave, para simplificar as equações. Ele está alinhado aí com a fuselagem da aeronave. Mesma coisa, a regra da mão direita, né? X, Y, o Z está para baixo. Só definindo aqui um vetor R, né? Eu estou usando vetores aqui na grafia mais antiga, aí, que é o tipografado aí com negrito, né? Então, vetor R aqui de posição, quando a gente falar de equação cinemática, a gente vai comentar um pouco desse vetor R. Então, é importante que
toda a modelagem, né, que a gente está mostrando, né, ela está sempre sendo feita em relação ao CG. Né? Então, quando a gente fala em relação aos dois referenciais, né, esse referencial que está fixo à aeronave, né, normal, né, então ele é o espelho do meu inercial, mais fixo à aeronave. A atitude e a diferença entre esses dois referenciais, eles vão me dar aí as atitudes da aeronave. Né? Então, são os ângulos de Euler, são o PC, né? Coloquei aqui como o primeiro, né? Essa diferença de proa, né? Que a gente chama, é a proa da aeronave. Não tem muita influência nas equações de movimento, mas é muito importante para a navegação. O θ, que é esse ângulo, um dos mais conhecidos aí, né? O ângulo de Arfagem, também conhecido. E o terceiro ângulo é o φ, né? Que a gente também chama de bank angle, inclinação de asa. E um ponto é que quando a gente trata de rotações finitas, né? Então são rotações finitas aqui, a ordem das transformações, né, para a gente trazer de um eixo para o outro, elas acabam influenciando. O entendimento dessas transformações, ela vai ser bastante importante agora quando a gente apresentar as equações de movimento, que a gente vai escolher um referencial em que a gente consiga estimar ou calcular, né, tanto em voo quanto numericamente, todas as forças em relação ao referencial. Então aqui, de forma bem simples, né, quando eu quiser passar de um sistema do sistema inercial aqui da Terra, né, esse x, y e z para o eixo do corpo, a gente vai ter que utilizar essa chamada matriz de rotação, também chamada aí, também conhecida aí como matriz de cossenos diretores. Então, fazendo essa transformação, aqui a nomenclatura e aqui eu estou usando o E, vem do inglês Earth, né? Para manter aí uma coerência, a mesma coisa aí com a literatura, a mesma coisa, o B vem de body, né? Então é o corpo. Então, quando eu quiser sair do referencial inercial para o referencial do corpo, eu uso essa matriz de transformação. E aqui são senos e cossenos aí, abreviados aí por uma letra só. Bom, então, vamos olhar agora um pouco da cinemática vetorial. Né? Como eu comentei, acho que esse é o ponto-chave para a dedução das equações de movimento. Então, seja um vetor aqui, eu estou chamando o referencial B aqui só como exemplo. Então, seja um vetor aí no plano tridimensional, aí, nos eixos tridimensionais, um vetor A, eu tenho, decompondo esse vetor, né, eu tenho as componentes cartesianas, né, a x, a y e a z. Se eu multiplicar eles pelos vetores unitários aqui relacionados a cada eixo, eu posso transformar representar, né, esse meu vetor dessa forma, né, a xi, a yj, mais a zk. E aí, se a gente derivar, né, a derivada, né, desse vetor em relação a esse referencial, é tão simples quanto eu derivar cada coordenada cartesiana dele. Né? Então, estou usando pontinho aqui para dizer que eu estou derivando no tempo. Né? Então, a x ponto, né, a y ponto, a z ponto. E eu estou usando essa nomenclatura Bzinho aqui do lado esquerdo da letra para dizer que é em relação ao referencial. Por que a gente está usando essa nomenclatura, né, de referencial? A gente tem bastante referencial e para não complicar, para a gente não se perder, é interessante a gente usar essa nomenclatura. Então agora eu estou olhando aquele meu referencial x, y, z, todos com subscrito B, em relação a um outro referencial. E aí a derivada aqui já não é mais simplesmente a derivada do meu vetor em relação a esse próprio referencial. Por quê? Porque imagina que eu tenho um referencial, uma pessoa aqui, nesse próprio referencial aqui. Se eu rotaciono esse sistema referenciado aqui,
se eu rotaciono ele sem mudar a magnitude ou direção do meu vetor nesse próprio referencial B, eu não vejo mudança nenhuma dentro dele. Mas se eu olhar para o referencial, esse referencial E aqui, né, o x, y e z, E, seria um referencial fixo, se eu rotacionar esse vetor desse referencial E, eu vejo uma variação desse meu vetor. Então, não é difícil mostrar, né, que se eu quiser derivar um vetor em relação a um referencial fixo aqui, e o outro referencial que está permitindo graus de rotação, eu primeiro derivo ele em relação ao meu próprio referencial fixo, mais uma componente que depende da minha velocidade, da minha rotação angular aí, vezes vetorialmente, né, um produto vetorial, o meu próprio vetor A. Então imagine que eu estou só transladando, né, esse eixo XYB sem rotacionar, então esse termo aqui acaba zerando. Né? Então, se eu tiver rotacionando esse eixo, eu vejo exatamente igual do meu referencial fixo. Então, esse ponto aqui é bastante chave em relação às equações do movimento, porque a gente vai tratar sempre as equações no referencial do corpo, porque é onde eu consigo facilmente, aí, se eu tiver o alfa e o beta da aeronave, eu consigo passar todas as forças aerodinâmicas para esse meu referencial do corpo. Outro ponto é que a minha própria tração, né, eu conheço muito bem o meu vetor aí de tração em relação a esse meu referencial fixo, né, travado ali no corpo da aeronave, né, como a gente viu. Então esse é o motivo da gente trabalhar no referencial B, só que quando a gente trata das equações de Newton, né, eles me pressupõem um referencial inercial, que é um referencial que não se move. Então esse é o motivo da gente utilizar esse referencial fixo, e quando a gente derivar o produto aqui, quando a gente derivar esse vetor, conhecendo ele no referencial do corpo, a gente vai introduzir essas componentes. Então, já passando aqui, imagine que esse meu vetor ar agora é a minha velocidade do meu corpo ali, que eu estou conseguindo medir no meu referencial. Né? E ômega é a própria rotação. Então, a minha aeronave está fixa em relação a esse sistema e ele está permitindo rotações. Né? Então, eu consigo rotacionar a minha aeronave completamente, né? E esse ômega aqui seria o meu vetor aí de velocidades angulares. Bom, então, equações de movimento. Então, a gente vai comentar aqui, vou mostrar um pouco da dedução das equações de força. As outras, pela limitação de tempo, eu vou acabar apresentando só o final. O Gustavo também comentou, Gustavo Zambrano comentou aqui das inércias também. É verdade, a gente vai, vamos passar aqui nas equações de momento, dá para identificar lá os termos desse mesmo produto vetorial, isso vale para tudo. Né? Então, quando a gente pega a segunda lei de Newton, aí, que é aplicada à translação, é a variação no tempo, né, do momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Então, a gente está tratando de um corpo com movimento no espaço, né, então, um vetor velocidade, né, em relação ao CG. Aplicando o trabalho do Euler aqui, né, em relação ao momento, em relação ao referencial inercial, né, a gente tem aqui que é o produto da inércia, né, o vetor tensor de inércia, melhor dizendo, que é uma matriz vezes a meu vetor de velocidades angulares aqui no meu CG da minha aeronave. Bom, então vamos olhar agora as equações de movimento aí, as equações de força. Então, como a gente viu, se eu considerar minha massa fixa ali na definição aqui da segunda lei de Newton, posso jogar ela para fora, acabo com somatório de forças, né, igual a massa vezes velocidade ponto. Então, essa velocidade ponto, como a gente comentou, para as equações de Newton está em relação ao referencial fixo, mas as forças
eu consigo medir elas muito bem num referencial do corpo. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai transferir essas coisas para o corpo, né? Então, eu estou falando aqui de forças no corpo. Então, todas as forças. Então, forças aerodinâmicas, forças do meu sistema propulsivo e, além disso, as forças gravitacionais, aí, que dependem da minha orientação. E vai ser aqui nessas forças gravitacionais que a gente vai precisar dos ângulos de Euler para a gente poder ver como que o meu vetor gravidade, né, que sempre aponta para baixo, como que ele vai ser decomposto em relação ao eixo do corpo, né? Então, como que vai ser a componente para frente, para o lado e para baixo em relação ao corpo, né? Então, dependendo da minha atitude, né, minha decomposição vai mudar. Né? Então, lá que vai ser importante. Então, eu coloquei aqui a nomenclatura, né? Então, derivando a velocidade em relação ao meu referencial inicial, que é o que eu preciso para substituir nessa equação para cumprir com a lei de Newton, a gente tem que a derivada do meu vetor no referencial, que está sujeito a rotações, mais o produto ômega vetorial V. Né? Eu estou tratando todas as equações aqui, não comentei, de forma vetorial, porque isso gera uma simplicidade muito grande para a gente implementar. Se a gente fosse destrinchar todas essas equações para depois implementar, a gente ia terminar com muito mais termos aí, de uma forma muito mais complicada. Então, substituindo aqui, voltando, né, substituindo o vetor velocidade aqui na equação de Newton, a gente tem esse passo aqui de baixo, e aí, em todas as equações que a gente estiver tratando aqui nas equações de movimento, a gente vai sempre deixar elas em relação ao termo isolado, né, o termo que varia no tempo. Isso porque são equações integrais. A gente vai comentar um pouco mais na frente sobre um algoritmo aí de integração para a gente resolver essas equações. Então, apesar da forma vetorial ser bem enxuta, né, ela é bastante simples, às vezes causa um pouco de confusão, mas aqui na lateral estão todos os componentes aqui para essa equação de força. Né? Então, massa é um escalar, e aqui são as componentes escalares de cada vetor. Né? Então, o VW são as velocidades no eixo do corpo em relação a x, y e z, e PQR aí a mesma coisa, né? Em relação a x, y e z, né? São as taxas de rolamento aí, taxas angulares, né? Velocidades angulares em relação ao eixo do corpo. Né? Então, P, esse movimento, né, em relação à aeronave, Q, que é o de arfagem, né? E o R, que é em relação ao eixo Z. Né? Então, todos eles. E aqui, como eu comentei, o vetor de forças. Né? Então, todo mundo decomposto aí no eixo do corpo. Todas as forças que eu comentei. Aerodinâmica, propulsão e forças gravitacionais. Bom, então agora só um breve comentário em relação às equações de momento. Né? Algumas pessoas chamam de equações de Euler também. A gente tem aqui já bastante bem desenvolvido, né, até a gente chegar aqui em inércia vezes velocidade angular. E a inércia ela é algo que ela depende aí de uma integral de massa em relação a uma distância para o ponto que você está medindo. Né? Então, aqui é um outro forte argumento para a gente usar um referencial fixo na aeronave. Né? E quando a gente coloca isso no CG, a gente tem um vetor que é fixo no tempo. Né? Então, a gente calcula essas inércias de alguma forma, pode ser utilizando as distribuições de massa, e quando eu já tiver as distribuições de massa. Em estágios mais preliminares, eu consigo até usar um raio de giração, alguma coisa assim, e utilizar dados estatísticos. Né? Outro ponto interessante aqui de notar é que esse tensor de inércia, né, é uma matriz. Quando a gente está falando aí de um movimento corpo rígido, num grau de liberdade só, né, é exatamente igual. Né, um disco, então tem um disco e estou girando ele pelo centro, eu tenho uma inércia só. Quando a gente está falando de um corpo aí tridimensional, a gente tem 9
elementos de inércia que vão depender da orientação dos eixos que eu escolha para calcular essas inércias. Então, como a gente comentou, ponto de aplicação no CG, né? Então minhas inércias vão variar quando eu mudar o CG da minha aeronave, e a própria distribuição de massa também, aonde que eu estou carregando a minha aeronave. Bom, a gente tem uma simplificação aqui quando a gente fala de tensores de inércia, a gente tiver um plano de simetria, né? Então, se eu tiver um plano de simetria em relação ao plano x, z, né, que é o que a gente tem, né? Se eu partir essa aeronave em dois aqui, eu tenho uma simetria, só que tem que ser uma simetria de massas. Então, não basta ser só uma simetria geométrica, né? Eu tenho que ter carregamentos simétricos, né? Então, se eu tiver essa condição de carregamentos simétricos, alguns termos de inércia já vão embora, né? Eu tenho um espelho, né? Quando eu falar xy, eu vou ter o mesmo elemento de um lado e do outro, coordenada, a diferença de coordenada deles acaba zerando os termos, né? Então, simplificando o tensor de inércia para uma aeronave simétrica, então 4 termos vão embora, a gente tem um tensor mais simples, né? Então, para a aeronave, em geral, o que a gente vai ver é isso, a não ser que a gente esteja tratando algum outro caso particular. Se minha aeronave não for simétrica em distribuição de peso, né? Então, tiver 3 fileiras de um lado, 2 de outro, por exemplo, talvez eu não consiga separar, fazer essa premissa, né? Bom, então, passando aqui nas equações de momento, não dá tempo de deduzir elas, já está na forma final. Mas aqui também aparecem os termos, né, que a gente comentou lá do o que a gente está derivando em relação ao referencial fixo, e todas essas propriedades estão no referencial fixo à aeronave, né? Então o referencial está em movimento em relação ao referencial fixo. Então esses momentos são todos os momentos que agem na minha aeronave, então momentos aerodinâmicos, né, vão depender aí do meu alfa e do meu beta, os momentos em relação ao meu motor. Aí. A gravidade não vai estar, não me gera momentos, né, porque ela age no meu próprio CG. E aqui a gente tem a inversa do meu tensor de inércia, né? Então, se a gente quiser implementar essas equações, né, fica bem simples tratar dessa forma vetorial. A gente vai ter vetores e matrizes, né, multiplicação de matriz por vetor, a gente vai ter um vetor, e aí um produto vetorial, né? Uma matriz 3x3, a gente pode implementar um código bem simples para fazer o produto vetorial aí de 2 vetores para uma matriz 3x3, fazer isso aqui de forma numérica. Então a mesma coisa que eu comentei, mx, my e mz, todo mundo em relação ao corpo, né? Então eu tenho que transferir meus momentos aerodinâmicos, os meus momentos do motor para o eixo do corpo. Só um momento. Bom, então, como eu comentei, em relação aos ângulos de Euler, né, que eles são bastante importantes para a gente decompor a gravidade, né? Então, a aerodinâmica, claro, não depende da orientação, né? Mas a gravidade depende, então é por isso que a gente tem que usar em conjunto, né, para a gente resolver aquelas equações, as equações de Euler. Então, quando a gente deduz essas equações, elas aparecem nesse formato, que é um vetor, o meu vetor, né, de velocidades angulares no eixo do corpo, PQR, uma matriz que vai me fazer, e aí com esse produto dessa matriz, pelo meu vetor de velocidades aqui, né, dos ângulos de Euler, né, variação no tempo dos ângulos de Euler, colocando eles na mesma forma que a gente está falando, né, então tudo que varia no tempo, de forma isolada nas equações, é só a gente inverter aquela matriz R, né, então a gente multiplica os dois lados aí pelo inverso da matriz R, e a gente chega aqui nessa equação, né? Então, mais uma equação vetorial, né, para integrar e para a gente poder achar as componentes da gravidade no eixo do meu corpo.
da minha aeronave. Então a mesma coisa aqui, S-teta, então, e assim por diante, né? Só uma simplificação para poder caber tudo num espaço menor. Para finalizar nossas equações de movimento, então, aqui em relação à trajetória, as equações de navegação, elas são bastante importantes quando eu quiser comparar o meu modelo contra um ensaio em voo, por exemplo. Então, utilizando aquela matriz, né, de conversão de eixos que a gente comentou, da Terra para o corpo, né, se eu quiser fazer o contrário, do corpo para a Terra, né, então eu tenho meu U, V e W, né, são as velocidades no eixo do meu corpo. Se eu quiser saber a trajetória, eu vou ter que olhar para o meu referencial fixo, que é aquele referencial com subscrito Ezinho lá que a gente comentou que está fixo na Terra. Né? Então, para fazer essa conversão, eu posso utilizar aquela matriz de conversão, utilizar a inversa dela, para eu fazer o inverso, né? Para eu fazer, em vez de E para B, fazer de B para E. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Existe uma outra propriedade que essa matriz, né, dos cossenos diretores é uma matriz ortogonal. Então, a inversa dele é muito fácil. A inversa é igual à própria transposta, aí, né, pela definição de matriz ortogonal. Então, é bastante fácil fazer essa conversão. Então, primeiro eu estou achando a velocidade no meu sistema inercial, para a partir daí eu achar a minha trajetória. Então, minha velocidade no meu eixo inercial é exatamente a variação da minha posição no tempo. Né? Eu posso escrever aqui de forma equivalente, R ponto, né, no meu referencial inicial, é igual a matriz de conversão vezes o meu vetor velocidade no corpo. E aí, como a gente comentou, né, mais uma equação no formato variação no tempo, a gente integra, a gente acha qual que é a posição desse vetor. Bom, então, resumindo aqui todas as equações que a gente passou, né, para quem quiser implementar, as equações de força, momento, as cinemáticas, né, em relação aos ângulos de Euler, e além disso, também as equações de navegação. Então, todas estão no mesmo formato, e aí se eu quiser resolver essas equações, né, são equações diferenciais, então, né, equações diferenciais ordinárias no tempo, lineares, né, elas têm grau igual a 1. Então, se eu quiser resolver essas equações, basta eu integrá-las no tempo. Né? Eu posso usar para isso vários integradores numéricos. Então, o mais simples é o integrador de Euler. A gente tem outros integradores também, cada um tem suas particularidades. Um ponto é que o Euler depende bastante da sua taxa de atualização, ali, da sua frequência de execução dos cálculos. Mas é um esquema, né, de integração numérica muito bom também. Então, como a gente comentou, V ponto, né, passei pelo integrador, eu vou ter V. Né, então, eu tinha aceleração, passo pelo integrador, vou ter velocidade. Bom, e para que eu uso esse modelo de simulação? Então, dado todo aquele modelo, né, a gente explicou aqui um pouco das equações de movimento. Acho que seja a maior dificuldade, né, seja encontrar essas equações num formato claro. Então, por isso eu acabei abordando elas. E aí, como que eu utilizo o modelo? Né? E aqui eu já estou falando do modelo completo. Então, eu tenho equações de movimento, atmosfera, modelo de propulsão, entre os principais lá. Então, aqui é um exemplo de análise de estabilidade. Esse aqui é um exemplo que eu tirei do material que eu estou preparando para o nosso curso de estabilidade e controle de aeronaves. É uma avaliação aqui com o modelo de alta fidelidade aerodinâmica e de motor também. A gente tem um modelo de motor também desenvolvido no curso de propulsão do Rafael Gama. É esse modelo que a gente utiliza aqui, né, um modelo gerado aí por um código de turbina a gás. Então, aqui um exemplo
de estabilidade, né, para um ponto específico do envelope dessa nossa aeronave de estudo, a Mach 76, 36 mil pés. E o que a gente está fazendo aqui é variando o CG, né, e aqui tem uma terceira dimensão nesse gráfico aqui para representar a variação de CG que eu estou fazendo para avaliar a estabilidade, né? Então aqui no plano complexo consegue avaliar aí como que o curto período aí e a fugoide se comportam quando eu mudo o meu CG nessa minha condição específica do envelope, condição de peso específica também. Bom, outro exemplo aqui, né, são as simulações no tempo. Esse primeiro exemplo aqui é uma simulação sem ser no tempo, né? Então são simulações estáticas. Aqui já um exemplo de simulação no tempo. Está um pouco pequeno aqui, mas é só ilustrativo. É também desse nosso modelo do nosso curso. Numa resposta integral aí, a partir de uma condição trimada, né? Se eu der um degrau aí na manete dessa aeronave até a posição máxima, o que acontece com a dinâmica. Então, é um teste de integração. Aí, quando eu integrei o modelo do Rafael no nosso modelo de aeronave completo, eu fui fazendo para testar o modelo, né, aqui numa condição específica também. Bom, e outra aplicação do nosso modelo completo, a gente já viu aí até em lives anteriores, é o meu simulador de voo, o meu Full Flight Simulator, que eu utilizo para treinamento de pilotos, posso utilizar para outros fins também, e é um produto final aí nesse nosso modelo de simulação completo. Bom, então fechou aquela parte, agora a gente vai comentar um pouco curiosidades que estão relacionadas aí às equações de movimento. Bom, então vou falar um pouco aqui de acoplamento inercial e enrolamento. No final tem um vídeo sugestão aí para quem quiser ver, foi recomendação do Gustavo Zambrano, um vídeo bem bacana aí sobre equações de movimento aí na prática. Então, o acoplamento inercial e enrolamento, né, ele foi primeiramente aí avaliado o efeito em aeronaves pelo William Phillips lá em 1948, né, que ainda era a NACA, né. Em 1948, o que ele comentou, né? Então, ele comentou que se você tivesse uma aeronave fazendo um rolamento em torno de um eixo que não estivesse alinhado com esse eixo longitudinal da aeronave, né? Então, o rolamento alinhado com o eixo da aeronave é um rolamento que eu tenho P puro, né? Aquele rolamento que a gente comentou, né? Então, se eu não estivesse fazendo um rolamento nesse eixo, algumas forças inerciais, né, tenderiam a tirar a aeronave aí da linha de voo, né? Então imagina que eu estou voando aqui para a esquerda com a aeronave e eu faço um rolamento que não está alinhado aqui, mesmo porque, né, esse rolamento puro, né, com a direção de voo para a esquerda, né, então eu estou voando assim e faço um rolamento. Imagine que nessa posição, né, se eu rolasse assim, eu teria todo o meu alfa, né, convertido em beta. Então, as aeronaves convencionais, elas fazem curva de um modo um pouco diferente, que vai depender das características aerodinâmicas. Mas, em geral, elas se aproximam aí de uma curva em relação ao vetor velocidade. Numa aeronave fly-by-wire, eu consigo fazer ela rotacionar no eixo que eu quiser, aí, utilizando a combinação de aileron e leme, né? Então, em geral, o que a aeronave faz é ter um vetor velocidade, eu vou rolar, eu faço um rolamento em torno desse vetor velocidade. Então, não tenho rolamento puro, né? Então, vou ter outras componentes induzidas aqui, como R, né? Quando eu faço esse rolamento. Então, o que o William Phillips comentou é que se a aeronave estivesse fazendo um rolamento desse, como eu comentei, né, que em relação a um eixo que não estava alinhado, algumas forças inerciais poderiam tirar a aeronave aí
poderiam tirar a aeronave aí da sua direção, né? E aí, aqui a gente já tem as equações de movimento destrinchadas, né? Como eu comentei, não é prático para implementar, mas para fazer análise de efeitos físicos e até para a gente partir dessas equações e chegar em modelos analíticos é bastante útil. Então, se a gente pegar a equação de momento lá, só a componente y, eu estou falando aí, movimento y movimento de arfagem, né? Então, em relação ao eixo y aqui, né? Então, o movimento de arfagem. Se a gente decompor, se a gente destrinchar esse modelo e isolar o Q ponto aqui, que é a velocidade com que a aeronave faz, né, essa arfagem, a aceleração, na verdade, com que ela faz essa arfagem, então a gente chega nessa equação. Só um parêntese, aqui eu estou considerando que a aeronave é simétrica no plano XZ, né? Então tem os termos mais importantes aqui já. Quando a gente faz isso, a gente chega que eu tenho o meu somatório de momentos, que é, como a gente comentou, eles vêm da minha aerodinâmica e do meu motor, e eu tenho outros termos aqui, por exemplo, esse termo PR, que é o principal termo aí no acoplamento inercial, dependendo dessa configuração de massa e como que eu faço a curva, né? Então, se eu tenho só P puro, né, e R0, esse termo zera, né? Mas se eu tiver uma curva, então, como o William Phillips comentou, que eu tenho P e R, né, eu estou rotacionando em relação a um eixo de velocidade, aí, por exemplo, ou o eixo, pode ser o eixo de estabilidade também. Eu tenho aqui, dependendo das minhas configurações de inércia, um termo que vai afetar a minha aceleração aí em pitch, né? Então, vamos ver. Esse termo aqui é um termo bem menor. Então ele tem pouca importância. É um termo R quadrado menos P também. Então, é um termo que acaba sendo bastante reduzido, né? Então, o acoplamento inercial tem esse principal efeito. Então, o que a gente vai ver agora, que o William Phillips concluiu, é que dependendo da diferença dessas forças e dessas forças, você poderia ter uma taxa aí de uma aceleração em pitch, né? Então, imagina que eu estou fazendo aquela curva que eu comentei. Se termos aqui forem positivos, né? Estou fazendo uma curva assim, eu posso ter um termo aqui que me gera uma aceleração em pitch e que realmente faz tirar a aeronave da trajetória. Então, no mesmo relatório de 1948, o William Phillips comentou aqui, né? Então, no caso de aeronaves com pequena envergadura, né? Então, a gente está falando aí de caças, por exemplo, em que eu tenho um peso, a maior parte do peso sendo carregado aí na própria fuselagem, né? Voando em altitudes altas, né? Essa instabilidade pode causar perigo aí nas atitudes, com mudanças de atitude, né, durante curvas rápidas, né, rolamentos rápidos. Então, o que ele falou, né, IZZ, eu tenho a inércia aqui, ZZ, que é em relação ao eixo Z, né, então, essa inércia, né. Então, é a diferença entre essa inércia e IXX, né, que a IXX é a inércia de rolamento puro, né. Então, imagina uma aeronave que tem um peso muito concentrado aqui e pouco peso longe aqui no eixo Y, né? Eu vou ter uma inércia X muito baixa, né? Então, essa diferença aqui vai ficar muito grande. Então, foi exatamente isso que William Phillips concluiu lá em 1948, né? E ele estava descrevendo aqui aeronaves caça, né? E aí, em 1954, a gente começou a ter os primeiros casos aí registrados de incidentes causados pelo acoplamento inercial. Então, em 1954, a gente teve o X3, se eu não me engano, foi no mesmo mês esses dois eventos. Nesse primeiro evento, o piloto ficou machucado, né, por causa desse pitch-up que gerou um fator de carga muito alto, ele acabou se machucando. Aqui no segundo exemplo aqui do F-100A, né, o Super Sabre,
A gente já teve a morte do piloto, né? A aeronave acabou excedendo os limites aí estruturais, acabou fraturando em voo, o piloto acabou morrendo, né? Em 1955 a gente teve outra aeronave também. Então esse aqui foi o primeiro, assim, foi a descoberta na aeronáutica. Então a gente está falando lá, foi em 1948 William Phillips já tinha previsto, em 1954 alguns problemas aí aparecendo, inclusive com incidentes graves aí, com morte. Então aqui é uma mensagem, né, que eu gosto bastante dessa referência, uma mensagem que eu gosto bastante dela, né, que ele comenta aqui nesse livro, nesse Technical Report, né, da OTAN, sobre melhores práticas de um projeto de lei de comandos de voo. Ele comenta aqui, um livro todo de lições aprendidas, ele comenta aqui que um problema, né, que deve ser abordado, né, é a questão das lições que não foram aprendidas, né, mas elas estavam ali disponíveis, né. E aí ele comenta aí que a história, né, mostra várias vezes, né, lições reaprendidas, né, ou não aprendidas, né, over and over again. É uma ênfase aí que ele comenta, né, tanto no projeto de controle de voo, né, como em tudo aí, no projeto aeronáutico. Uma mensagem bastante interessante para mostrar que a única forma da gente evitar isso, né, é realmente estudando aí e antecipando os problemas para não cometer os erros novamente. Então, esses casos que a gente comentou, a própria ANACA, né, depois aqui já era a NASA, eles já tinham previsto antes, mas essas lições não foram aprendidas, né? Bom, e aí o vídeo que eu comentei aí de curiosidades, o link está na descrição do vídeo. É bastante interessante, ele comenta sobre a inércia aí. Vou deixar para vocês explorarem esse vídeo aí, é realmente bastante interessante. Bom, bibliografia recomendada, o pessoal sempre pergunta. Tem esses 3 livros, o Steven, eu gosto muito desses 2, mas eles são um pouco difíceis aí de serem lidos. Esse aqui principalmente, né, o do Steven Lewis, né, o Aircraft Control and Simulation, eu acho ele um pouco bagunçado, mas ele tem bastante informação. Ó. É um livro, acaba sendo uma boa referência. Esse aqui, The Dynamics of Flight, né, The Equations, do Jean-Luc Boiffier, é uma recomendação aí também do Gustavo Zambrano. É um livro muito bom. Eu não conhecia, né, fui conhecer depois, o Zambrano me apresentou esse livro. É realmente um livro muito bom, um grande nome aí da mecânica de voo aí do país. Outro livro que eu gosto bastante já não é um livro de equações de movimento, já é um livro de identificação de sistemas, mas ele tem todas as equações de movimento detalhadas aí, para fazer depois uma abordagem de identificação de parâmetros, né? Então,